Quando eu saí de casa, eu falei para minha esposa assim: eu não vou mais elogiar aquela igreja, a igreja da Vila Brasilândia, porque eles sabem o quanto eu amo e o quanto significa essa igreja para mim. Eu tenho pregado em diversos lugares por aí, mas a igreja da Brasilândia para mim tem um sabor especial. Eu dei os primeiros passos aqui para a vida espiritual, foi aqui, eu gatinhei e dei os primeiros passos, foi nessa igreja. Quando eu venho aqui, tem alguns irmãos que me abraçam, falam que prazer, mal sabe eles que o prazer maior mesmo é o meu, de estar aqui. Um prazer assim enorme. A igreja de Caieiras, a central de Caieiras, finalmente a gente já vai para lá. Uma igreja muito bem bonita, onde teve uma construção de 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Amanhã todos os irmãos estão convocados para limpar a igreja, levar os bancos para lá e voltar para a casa do nosso Deus. É uma igreja muito bonita, irmã. Uma igreja de 2 andares, assim, o número 7, bem na frente da igreja. Uma igreja maravilhosa. Tomara a Deus que seja uma igreja dinâmica, né? Eu penso comigo que a nossa igreja, a igreja do 7º dia, não deve fechar aos sábados. Devem ficar abertos o sábado inteirinho, pessoas fazendo projetos missionários, discutindo a Bíblia, enfim, a lição. Tomara a Deus que aquela igreja seja uma igreja dinâmica, assim como é todo o nosso sonho. Queridos, eu trouxe aqui uma mensagem simples, singela, assim como eu sou e assim como deve ser a mensagem de Deus. Ela deve ser simples, ela deve ser singela e ela deve atingir os corações aqui. Vamos então abrir a palavra de Deus, a Bíblia, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Versículos 9 em diante. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 em diante. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, eu estou aqui simplesmente como um instrumento em suas mãos. Queira abençoar toda a minha fala e também toda a interpretação. Que tudo o que venha a ser aqui lido, entendido, interpretado, seja para a honra e glória de Ti, Pai. Mais uma vez, nós lhe pedimos a Sua santa e bondosa presença, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá. São recomendações finais. Paulo aqui, ele recomenda. E dessas recomendações, vamos tirar alguma lição, não só para o dia de hoje, meus queridos irmãos, mas para toda a nossa vida. Eu costumo dizer que qualquer sermão da Igreja Adventista não é simplesmente um sermão, é praticamente, por mais simples que seja, praticamente é uma palestra. É algo que a gente aprende que devemos levar também para a nossa casa e para a nossa vida. E diz assim as recomendações de Paulo. Olha só o que ele fala assim: procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga também Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. No 12, enviei Tiquito a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, e especialmente os meus pergaminhos. Olha só. Dá-se a impressão aqui que Paulo está meio assim que melancólico, né? Talvez ele já sabe o que o futuro lhe previa. Mas a primeira lição que eu gostaria de tirar aqui, desses versículos, está lá no versículo 13. Vamos então levar os nossos olhares para o versículo aqui 13, quando ele diz assim: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo,
em Troade, os meus livros, especialmente o quê? A Bíblia. Sim ou não? Sim. A Bíblia. Eu quero levantar uma questão aqui, meus queridos irmãos. A questão da leitura. O povo adventista do sétimo dia, ele é reconhecido como um povo que lê. O povo que lê a Bíblia. Certa vez eu estava falando na sala dos professores e tem um rapaz lá, assim, meio intelectual, muito inteligente, ele falando assim para mim: olha, mas eu não preciso ler a Bíblia. Eu já sei tudo o que está contido aqui na Bíblia. Eu falei: olha, meu querido, apóstolo Paulo aqui, abri a Bíblia para ele no versículo 13 e falei: olha, apóstolo Paulo lia o quê? A Bíblia, consultava o quê? Os pergaminhos. E aí eu olhei para ele e falei: e quem disse para você que a leitura só aguça as questões intelectuais? Eu posso colocar uma série de coisas aqui que a leitura aguça nas pessoas. Primeiro, a fala, a interpretação, enriquece o vocabulário, e poderia estar falando uma série de coisas, mas a questão maior aqui é que nós precisamos ler a Bíblia. Eu fiz uma conta uma vez, contando quantos versículos bíblicos que uma pessoa estuda durante o trimestre, estudando a lição. Chegou em torno de quase 2.000 versículos bíblicos por trimestre. Amém? E aí eu fico, às vezes, até preocupado quando eu chego na igreja, como professor da escola sabatina, e começo a olhar os apontamentos. Eu não sei a realidade dessa igreja aqui, mas a realidade da minha igreja eu conheço muito bem. E vejo que muitos irmãos não estudam a lição. Engraçado, meus irmãos, que todos os diretores da escola sabatina vinham fazendo assim alguns incentivos para que o pessoal, dando brindes, prêmios, cestas básicas. E uma irmã nossa, que agora é atual, a irmã Rita, atual diretora da escola sabatina, ela falou assim: eu não vou mais fazer incentivos. E ela coloca sempre a fala de um pastor, Arilton, um pastor que dá estudo bíblico na Novo Tempo, e ele fala assim: olha, eu vou profetizar aqui, meus irmãos. Ela coloca no telão todo o final da escola sabatina. E esse pastor nosso, da nossa igreja, ele fala bem assim: eu vou profetizar aqui. Aqueles que não leem a lição da escola sabatina, num futuro tão próximo, vão sair da igreja, vão se apostatar. Pastor. E se alguém afirmar para você que a questão do santuário é a espinha dorsal da nossa igreja, e que não passa de uma alegoria, e se alguém perguntar para você ou afirmar: vocês vivem sob a lei de Moisés lá no Antigo Testamento, e se alguém chegar para você e falar assim: o domingo é o dia para se guardar, quais são os argumentos bíblicos que vocês vão usar para confrontar tudo isso? Imortalidade da alma é um assunto que qualquer um gosta de ouvir, sabia? Às vezes nos assusta, mas quem é que não tem um ente querido no mundo lá fora que desconhece a palavra de Deus e não gosta de ouvir falar: ora, você pode encontrar com seu irmão, ou com seu pai, ou com seu amigo que faleceu? Que argumentos bíblicos você usaria contra tudo isso? Ontem, na última aula, eu coloquei uma atividade na lousa, uma frasezinha na lousa, só para ver o ponto de vista de cada aluno ali. E a frase dizia assim: o homem nasce pronto, ou o meio que ele vive o transforma? E joguei para a sala: o que vocês acham disso? O homem nasce pronto? Eu queria dar uma introdução sobre Hitler. O que vocês acham disso? O homem nasce pronto,
o meio em que ele vive o transforma. E alguns alunos, falavam assim, não, professor, o homem nasce pronto. E dando argumentos sobre o ponto de vista. Outros, não. O meio em que ele vive o transforma. E outros falavam assim, as duas coisas, professor, vale a escolha de cada um. E uma menina lá no fundo, ela falou sobre alguns assuntos, e eu senti que na fala dela tinha alguma coisa assim de subliminar, né? Era a última aula ontem. Quando deu mais ou menos 12h15, 12h13, eu pedi para os alunos guardarem os materiais e fiquei na porta como segurança, né? 9º ano, né? Imagina a força física dessas crianças, né? E essa menina veio bem próxima e eu falei, olha, que bom que ela veio aqui próximo. Eu falei, Isabela, então quer dizer que você é contra as religiões? É isso que eu ouvi? Ela falou, sim, sou contra. Porque eu não quero nada que me determine aquilo que eu devo fazer ou que não devo fazer. Eu falei, mas acho que você não entendeu a minha pergunta. A religião que eu falo é a ligação entre Deus e o Criador e a criatura. Pois é, eu não acredito em Deus, professor. E ela falou assim, eu acredito mais na teoria da corda. Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviram falar aqui sobre teoria da corda? Eu falei, mas Isabela, eu falei assim, mas que teoria é essa? Teoria da corda? Que teoria? Ela falou, é uma teoria unilateral, universal, onde as pontas se unem. E aí, como era mais ou menos 12h15, 12h17, o sinal bate e ela sai correndo. Eu falei, pronto. Já chega a tal da baleia azul. O bruxo bonzinho. O vampiro que nunca morre. O vampiro bonito que nunca morre. Darwin. Agora, a teoria da corda, por favor, né? O fato é, meus queridos irmãos, que o mundo aí fora está enxovalhado de teorias. E aí que entra o papel do povo. Sabe o povo que eu estou falando? Aquele povo que guarda... Vocês conhecem aquele povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo? O povo adventista, é esse que eu estou falando. De que forma esse povo vai defender as suas verdades bíblicas? A impressão que eu tenho, meus queridos irmãos, é que as pessoas aí fora estão assim, se armando com argumentos, com palavras, com estudos contra nós. Esses dias mesmo fui abordado dentro da minha casa, ali no portão da minha casa, e a pessoa veio com argumentos bíblicos falando sobre os 144 mil. E falando assim, depois dos argumentos, falou, olha, sabe quem são esses 144 mil? Eles vão ficar aqui na terra. Cristo vai subir e eles vão ficar aqui na terra. Sabe quem são? Eu falei, não, quem são? E olha que eu leio a Bíblia, ainda falei para eles. Eu estudo muito a Bíblia. Somos nós. Que argumentos, meus queridos irmãos, nós vamos utilizar sem ter conhecimento bíblico? Sem ler a Bíblia. Eu gostaria que vocês continuassem com esses versículos aqui. E vamos consultar alguns outros versículos. Vamos ver lá em Isaías. Vamos levar os nossos olhares lá em Isaías. No versículo 28, capítulo 28, versículo 10. Quem achar pode ler para nós. Isaías, capítulo 28, versículo 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Muito bem. Está se referindo ao quê? A Bíblia, a letra. Agora veja bem o teor. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3. Vamos levar os nossos olhares em Apocalipse.
No capítulo 1, versículo 3, diz assim. Todos encontraram? Olha só. Feliz o quê? Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está o quê? Está próximo. Ah, meus queridos irmãos, se o povo adventista lesse a Bíblia, obedecessem a palavra de Deus, seria um povo, já é um povo extremamente diferente, mas olha só, os intelectos, a saúde, toda a Bíblia nos ensina tudo isso. Então somente o povo adventista, o povo de Deus, lesse a Bíblia, fizesse tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, que Deus nos ensina, com certeza seríamos mais saudáveis de caráter, a luz, ou talvez seríamos com certeza a luz do mundo, o sal da terra. A lição dessa semana, ela fala assim: sai dela, povo meu. Sabe quem vai proferir esse grito? Somos nós, o povo adventista do sétimo dia. Sai dela, povo meu. Às vezes eu vou pregar em algumas igrejas, Moisés, e eu fico reparando, sabe? Às vezes eu passo assim, na frente de 12, 13 igrejas, e é uma mistura assim de coisas. Às vezes eu vejo as pessoas falando em línguas, as pessoas dançando, teatro na igreja. Eu vejo assim uma série de coisas, e aí eu falo, graças a Deus por isso. Eles estão no caminho certo. E aí eu falo, como que aumenta ainda o meu grau de responsabilidade? Como que aumenta o grau de responsabilidade do povo adventista do sétimo dia? É só uma questão de ajustes. De ajustes. Ontem mesmo, na canjiquinha lá, findou a semana da família ontem, né? E na canjiquinha, um irmão que eu tinha dado estudo bíblico, ele chegou para mim e falou assim: Oswaldo, assim que você me deu o estudo bíblico, eu me batizei, mas lembra de uma pessoa espírita que eu conversava na firma? Lembro sim, Misael. Ele falou, pois é. Esses dias eu encontrei com ele, ele falou, conheci a verdade através de você. Larguei todos os meus costumes. Falei, amém, Misael. E ele foi um pouquinho mais além, ele falou, olha, e tem, na minha sessão no emprego, tem uma pessoa de uma determinada religião. Eu falei para ele sobre a carne de porco, sobre uma série de coisas. Ele pegou, consultou a Bíblia, conversou com o pastor. Ele agora está querendo estudo bíblico, e o pastor abriu a igreja para que a gente dê estudo bíblico lá dentro da igreja. É só uma questão de ajuste, meus queridos irmãos. Só uma questão de ajustes. A outra lição, eu também gostaria só de fazer algum detalhe aqui imprescindível. Quero falar para vocês: continue nas verdades, porque contra as verdades não há o quê? Argumentos. Não existe argumentos. Verdade é verdade. Abriu a Bíblia, assim diz o Senhor, e pronto. Uma outra lição, meus queridos irmãos, está no versículo 10 aqui, ó. Ali no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 10, está escrito assim: Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para onde? Para Tessalônica. Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Olha, meus queridos irmãos, eu confesso, eu ainda não estudei sobre o Demas, não sei o que aconteceu no futuro, não sei se ele voltou para a igreja, ou se ele voltou aos caminhos do Senhor. Mas eu sei que Demas, ele abandonou. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus queridos irmãos.
Dentro da nossa igreja existe muitos Demas que abandonaram, mas que voltaram para os caminhos do Senhor. Eu estou meio gripado aqui. E eu queria também dar uma advertência para vocês, meus queridos. Eu queria falar que o inimigo de Deus não gosta do povo adventista do sétimo dia. Amém? Amém. Eu fico feliz por isso. Ele detesta o povo adventista do sétimo dia. Até mesmo, vou falar uma coisa, irmãos. Até mesmo o Demas, o adventista Demas, aquele que se batizou, sabe da verdade, e sai no mundo lá fora, o inimigo ele fala assim, opa, peraí, essa pessoa é dotada de conhecimentos bíblicos, ela sabe da verdade, ela sabe o que Deus quer. E olha, eu vou falar uma coisa, se o inimigo pudesse, ele apontava o dedo e queimava todos os adventistas apostatados no mundo lá fora. Eu quero falar para vocês que eu também fui um Demas. Eu nasci nessa igreja e crescendo, vi os corais da nossa igreja, via homens de Bíblia, homens de trabalho missionário. Era a minha cultura, era o meu modo de vida, era a minha atmosfera. Mas devido a algumas amizades que eu fiz no mundo lá fora, aos 15, 16 anos, eu comecei a sair um pouco da igreja, daquela cultura, daquela atmosfera. E eu gostaria de falar o seguinte, meus queridos irmãos. Eu não fui bem recepcionado no mundo lá fora, não. Aqueles meus amigos não eram tão amigos assim. Aquela cultura do mundo lá fora era tudo cultura figurada, cultura que mostra beleza, mas quando você está dentro você fala, nossa, que coisa terrível é isso. Ontem, atrás de mim, na igreja, sentou uma senhora que é difícil eu não olhar para aquela senhora e não lembrar de um detalhe que ela falou há alguns anos atrás, quando seu filho saiu e foi para um baile. E nesse baile tocava uma música de um homem chamado Raul Seixas. O autor das músicas do Raul Seixas é um bruxo, um dos caras mais lidos no mundo. E essa música falava assim, quem não tem colírio usa óculos escuro. Tinha uma mensagem subliminar por trás dessa letra dessa música. Ou seja, quem não tem a luz, quem não tem Deus, usa óculos escuro. E engraçado que esse jovem filho dessa nossa irmã, ele percebeu que todos os jovens que estavam naquele salão estavam com óculos escuro, com Ray-Ban, né? Óculos escuro. Tinha saído da igreja recentemente. E aí ele se aproximou de uma moça muito bonita e falou assim, olha, eu queria que você tirasse o óculos para eu ver o seu rosto, o seu olhar. E disse que quando essa moça falou, primeiro ela falou, não, eu não quero tirar o óculos, eu não posso tirar ele, mas ele insistiu mesmo assim. Ela falou, então tá bom, eu vou fazer só um flashzinho assim, e de repente ela levanta o Ray-Ban. Quando ela levanta o Ray-Ban, ele vê os olhos dessa mulher assim, ó. Queridos irmãos, a lição da semana passada, ela vem falando que o inimigo de Deus vão fazer coisas assim impressionantes e que, se possível for, enganará os próprios escolhidos. Se alguém foi o Demas assim como eu e voltou mais forte ainda, assim como eu, amém. Mas se alguém aqui nessa manhã está assim com as intenções de se tornar um Demas, e eu vou ser inciso aqui, eu vou falar assim, não façam isso, vocês vão se machucar. O mundo lá fora não é para nós. O nosso mundo é aonde? É um mundo que reformado. São as mansões celestiais.
Lembra dessa palavra, o inimigo de Deus não gosta do povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Ele não gosta de nós, ele detesta a gente, amém por isso. E terceiro, último detalhe aqui, meus queridos irmãos. Está meio que escondido, mas a gente vai tornar um pouco explícito. Está lá no versículo 11 ainda, do capítulo 4, versículo 11. E diz bem assim, todos encontraram? E diz assim, olha, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Sabe por que o apóstolo Paulo fez esses apelos? Porque ele precisava de pessoas para trabalhar com ele. Sabe o ID? Vamos ver alguns IDs aqui, olha. Marcos, vamos levar os nossos olhares lá em Marcos. Marcos 16, no versículo 15. E vamos ver o que diz São Marcos 16, versículo 15. E diz assim, todos encontraram? E disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o quê? A todo mundo, a todas as pessoas. Outro ide, Mateus 28, versículo 19, levar os nossos olhares. E olha só, todos encontraram? Diz assim, portanto vão e façam o quê? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do quê? Do Espírito Santo. Esse é o legado. Logo, quando Jesus parece que ele parece assim, isso acontece às vezes conosco. Às vezes quando a gente dorme, logo quando acorda, a gente pensa naquilo que estava pensando por último. Dá-se a impressão que Jesus, logo quando acordou, ele falou assim, olha, agora eu fiz o possível por vocês. Agora façam o que vocês devem fazer. Vão e fazem discípulos por todo mundo. Façam discípulos de todas as nações, batize-os. Vão pelo mundo afora e preguem o evangelho a todas as pessoas, meus queridos irmãos. Isso é uma ordem que Jesus nos dá. Olha só a nossa importância. Vocês sentiram, meus queridos irmãos, o grau de responsabilidade que cada um de nós temos? Percebe isso? Às vezes eu oro para Deus assim, Senhor, meu Deus, eu já sei um pouquinho e estou disposto a aprender. Agora, Senhor, me colocam pessoas na minha frente. E sabe o que acontece, meus queridos irmãos? Deus coloca. Às vezes a oportunidade que eu perco, ela dói mais das oportunidades que eu não perco. Qualquer dia eu vou falar algumas oportunidades na minha vida e que até hoje me arrependo de ter perdido. Essa semana mesmo, um professor que ele vive me cercando assim, e quando ele vem, dá a impressão que ele vem armado. Ele falou assim, pois é, professor, a família está destruída, o Estado está destruído e as religiões também estão destruídas. Eu fiz assim, ó, não, senhor, as religiões não estão destruídas. Elas estão um pouco assim, adormecidas, mas destruídas não. E você vai ver num futuro tão próximo. E ali eu pude falar para ele sobre o amor de Deus que Deus tem por todos nós, inclusive para ele. Um amor incondicional. Meus queridos irmãos, se eu fosse pontuar então, a pregação de hoje é, primeiro, nos preparar. Através do quê? Da leitura, do estudo da palavra de Deus. Eu citei aqui o apóstolo Paulo, imagina nós, apóstolo Paulo lendo
sentindo falta dos seus pergaminhos. Imagina nós, meus queridos irmãos. Segundo detalhe aqui, não nos tornarmos de forma alguma Demas. O mundo lá fora não é para nós. Eu costumo dizer que existe duas possibilidades. Às vezes até eu vejo um pouco de radicalismo nessa minha fala, mas não é nada de radical. Mas eu vejo duas possibilidades de uma pessoa sair da igreja. A primeira é assim, é a escolha dessa pessoa. E aí sai da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal da igreja, mas foi uma escolha dela, foi ela que escolheu. A segunda possibilidade é Deus. Às vezes a pessoa tem um pecado acariciado, assume posições de importância na igreja de Deus. E aí Deus fala, olha, peraí, sai da igreja, faça uma reflexão, e quando você voltar, eu estou de braços abertos a te esperar. Duas possibilidades para ser Dema. E a terceira, meus queridos irmãos, é o ID. E eu estou lá, saudável, bem espiritualmente. Aí, para mim, não existe mais parede, não existe mais igrejas, eu tenho que ir lá, dar aqueles ajustes. Lembra a Isabela? Aquela mocinha da teoria da corda? É para ela que nós temos que pregar, é para essas igrejas ajustar as coisas. E o que eu preparei para o final foi, primeiro, uma frase de Madre Teresa de Calcutá. O próprio Paulo fala assim, vê de tudo e retém o quê? E Madre Teresa de Calcutá, ela fala assim, evangelize. Ela faz um apelo, ela fala assim, evangelize, evangelize, evangelize. E se possível for, use o quê? As suas palavras. Evangelizar também, assim, com o seu proceder, de que forma que você é no seu trabalho, com os vizinhos. E por último, um texto do próprio apóstolo Paulo. Está lá no capítulo 3, versículo, na mesma página, versículo 14. E o apóstolo Paulo fala assim, quanto a você, meu querido irmão, quanto você, a igreja da Vila Brasilândia, porém permaneça nas coisas que você fez o quê? E das coisas que você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. E aí ele vai um pouquinho mais além, ele fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pregando a mesma pregação, quando eu saí numa igreja, um jovem me procurou e falou assim, professor, na faculdade que eu estou percebendo que os professores estão cada vez mais incisivos contra a palavra de Deus. E esses dias, uma professora pegou e falou sobre a questão, inclusive a Nínive uma vez pregando, disse que o professor foi capaz de pegar a Bíblia e jogar na lata de lixo, na escola, na sala de aula. E aí eu olhei para ele e falei, Maurício, e você, o que você fez? Eu peguei e falei assim, professora, eu sou adventista do 7º dia, preciso de falar mais alguma coisa? E a professora falou, não precisa falar mais nada. Eles temem o adventistas. Eles sabem que o adventista do 7º dia está com a verdade. Que Deus possa usar ricamente essa igreja. Que essa igreja possa fazer agora, nos últimos tempos, a grande diferença. Porque o galardão está o quê? Separado para cada um de nós. Que Deus possa abençoar. Obrigado. Nesse momento teremos mais uma mensagem musical com o Quinteto Delírios. Vitor, vem mais pra cá, fica aqui, ó. Não fica muito tempo, não. Dá pra lá, Aqui.
O tempo passa devagar. Eu só sei que a qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar mais uma frase tão antiga, já tantas vezes repetida. Respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará, e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Chururu. Talvez a vida nunca traga explicações, mas Deus, em sua essência, é amor. Quando bater no coração tão forte dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim. Precioso é o tempo, mais do que qualquer conquista. Tem muito pra ensinar, e essa verdade tão antiga, se for real em minha vida, vai devolver a paz. Sem entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus, que privilégio o Senhor separa para nós a cada sábado. A gente vem para a igreja, como de costume, ouve bons cânticos, conversa com pessoas agradáveis, honra o seu santo nome, e a gente começa a perceber que tudo isso nos faz bem, porque é a atmosfera de preparo para o céu. Se aqui na igreja da Brasilândia a gente encontra algo agradável, quem dirá então o céu, aquilo que o Senhor nos promete? Queira então, Pai, abençoar cada membro, cada família, cada criança aqui representada. Queira abençoá-las ricamente e queira fazer jus a tudo aquilo que a gente faz aqui, honrando, passando por coisas, mas honrando acima de tudo o seu santo nome. Amém. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. O culto acabou, mas a gente está indo para casa e lhe pedindo que o Senhor continue nos abençoando com a sua santa e bondosa presença. Perdoa mais uma vez os nossos pecados e esteja conosco no decorrer, não deste sábado, mas no decorrer deste século, Pai. Amém. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, nós somos extremamente dependentes de Ti, ó Pai. Portanto, nos ajuda em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.